Olá, tudo bem? Então, nós estamos aqui para iniciar o nosso assunto, que é o capítulo 11, ajudando as crianças a dominar os fatos fundamentais. Né? O nosso livro suporte é Matemática no Ensino Fundamental, Formação de Professores e Aplicação em Sala de Aula, da editora Artmed, e o autor é o John. Então, no capítulo 11, ele vai trazer para nós quais são as possibilidades que eu posso trabalhar, quais são as expectativas que eu tenho com relação à faixa etária de cada criança. Então, para começar, para tratar então dos fatos aditivos, a proposta do autor? Ele fala o seguinte, que espera-se que as crianças até a segunda série, então lá, como o nosso livro é americano, ele está sendo traduzido, então eu tenho que pensar o que seria em relação ao ano, quando se trata aqui da segunda série. Então, na segunda série, espera-se que as crianças já dominem os fatos aditivos, tá? Então, ou seja, a segunda série seria o terceiro ano. Então, já tem que estar consolidado isso aí. E como que eu sei quando a criança já consolidou os fatos aditivos? Quando eu faço uma pergunta para ela com relação aos fatos aditivos e em 3 segundos ela já me dá a resposta, uma resposta correta. É iniciado no primeiro ano. Na verdade, os fatos aditivos começam mesmo desde a educação infantil, mas como fatos mesmo iniciam no primeiro ano. Com relação ao campo multiplicativo, aos fatos multiplicativos, o que se espera então das crianças? Que elas dominem os fatos multiplicativos, sejam dominadas até o 4º ano, que seria a terceira série. Então, na terceira série, 4º ano, as crianças têm que estar dominando esses fatos multiplicativos. Outra coisa que ele fala para nós é com relação à fluência desses fatos, né? Então, quando a criança tem uma fluência do cálculo dos fatos aditivos e dos fatos multiplicativos, ela se sente muito mais segura para trabalhar com a matemática. Então, ela tem segurança, ela tem mais destreza, e a ausência do domínio desses fatos, ele vai impedir o desenvolvimento dessa criança em relação à matemática. Então, é muito importante que a criança ela aprenda, ela construa estratégias, que ela aprenda o significado desses fatos, mas também, principalmente com relação à multiplicação, que ela memorize também esses fatos. Ela tem que criar estratégias, ela tem que saber o que ela está construindo, mas é preciso memorizar também. Com relação às abordagens para o domínio dos fatos fundamentais, é dito que há 3 abordagens, segundo ele. A primeira abordagem seria a repetição de exercícios para memorização. A segunda abordagem seria uma coleção de estratégias e padrões. Eu vou passar para a criança algumas regras sobre os fatos. E a minha terceira abordagem seria concentrar a maior parte em fazer com que crianças criem seus próprios significados, suas próprias estratégias. Tá. A primeira abordagem, segundo ele, não é uma abordagem que for trabalhada somente ela é muito frutífera. Fato ele que é comprovado por pesquisas, segundo ele, que se a criança realmente dominasse os fatos usando só essa abordagem de exercícios repetitivos, ela dominaria os fatos. Mas quando você vai fazer uma pesquisa, percebe-se que no 6º ano, no Fundamental 2, no ensino médio, ainda há muitos erros, ou seja, as crianças não dominam só a partir dessa abordagem. Tem que dar atividades, mas não é só essa abordagem que vai garantir. A segunda proposta, a gente tem que tomar cuidado de criar 1000 estratégias, 1000 propostas de regras de memorização, e as crianças não conseguiam apropriar dessas regras, né? Então, é um segundo fato também, que por si só não é válido. Ele chama atenção para exercícios prematuros, a criança não está ainda pronta para trabalhar aquele tipo de exercício, e ele fala que isso vai gerar um desgosto, a criança vai ficar desmotivada com relação à matemática. A terceira proposta é que ele chama da proposta de uma invenção orientada.
Ou seja, eu vou criar estratégias, eu vou trazer estratégias para as crianças. Porque, segundo ele, as crianças precisam pelo menos uma vez um contato com algum certo tipo de estratégia. Por isso que é uma estratégia inventada, orientada. Então eu vou contribuir para que as crianças criem essas estratégias. Inclusive ele cita aqui a estratégia do quase dobro, que vocês vão ver depois a Giovana desenvolvendo essa estratégia do quase dobro. Alguma vez na vida ela teve que ver. E a partir disso ela vai ressignificar, vai apropriar e vai aplicar no seu dia a dia. Ele também relata que nem sempre todas as estratégias as crianças vão se apropriar. E não tem que ser assim também. Né? Cada um vai criar a sua estratégia, vai apropriar da sua maneira e vai pôr em prática. Então o capítulo vai trazer isso. Ele traz as tabelas pitagóricas, que são aquelas tabelinhas que vocês estão acostumadas a trabalhar com a tabuada, que coloca de 0 a 1 na vertical, de 0 a 1 na horizontal, que é chamada a tabelinha pitagórica. Mas ele chama atenção para criar os fatos, não todos naquela tabela. Então seria uma tabelinha daquela na qual vai ter uma coluna vertical e horizontal, que depois vocês vão ver como exemplo, só para trabalhar o dobro, só para trabalhar o triplo, só para trabalhar os fatos do 9, para a criança, naquela tabela, conseguir estabelecer alguma estratégia, alguma regularidade para que ela possa ressignificar. Então, não trabalhar toda ela em comum. E os próximos vídeos que vocês irão ver, vai estar trazendo alguns exemplos. É muito importante falar que para a criança trabalhar os fatos do campo aditivo, ela tem que estar segura do seu senso numérico, que foi trabalhado no capítulo 9. Então, na educação infantil, nos anos iniciais, as crianças trabalharem com os padrões numéricos, com as composições numéricas, com as disposições de organização de número no concreto. Isso vai contribuir para a criança criar agora suas relações e estratégias numéricas de composição, que são os fatos da adição. E essas estratégias numéricas dos fatos da adição vai contribuir também para a criança criar outras composições e estratégias para o campo multiplicativo, que são os fatos aditivos também. É importante estar sempre relacionando os fatos aditivos e os fatos subtrativos. Vai ter algumas propostas. Sempre também trabalhar com concreto para iniciar, e também depois fazer a relação dos fatos multiplicativos com os fatos da divisão. Isso vocês verão nos vídeos posteriores. Ok?